Se você quer uma organização que a sua estratégia rode, você precisa garantir que a cultura torne isso possível. Aquela frasezinha famosa, né, de que a cultura come a estratégia no café da manhã, ela é verdadeira. Se a cultura da sua companhia não é a cultura que você acha que a companhia tem, é a cultura que ela tem de fato, que as pessoas que circulam aqui dentro promovem, que é quando você, que é uma liderança em evidência, sai de cena, como é que continuam as relações acontecendo aqui dentro? Se essa cultura não está alinhada ao que você acredita para o futuro da organização, ela vai matar a sua estratégia. E a guarda da cultura, ela passa pelo RH. A grande guardiã da cultura é a pessoa que está sentada na cadeira de recursos humanos. Fala comigo, super jovem! Eu estou hoje com a Renata Horta. Ela é diretora de Gente e Gestão com mais de 15 anos de experiência na liderança, atuando no RH. E a gente vai falar aqui hoje sobre a carreira dela e o que ela tem para contribuir para você sobre intraempreendedorismo, como é que foi a história dela, o que você vai extrair disso, hein? Você viu que eu dei uma emboladinha aqui, porque ela que vai explicar isso aí. Renata, bem-vinda. Muito obrigada, André. Muito obrigada pela audiência. É um privilégio estar aqui com você. Acho que a gente vai ter uma boa conversa hoje. Ah, que bom. Me conta, qual que é a sua formação? Conto. Eu sou formada em administração de empresas. Tem muita gente que acha que quando é RH é sempre psicólogo, né? As pessoas ainda falam assim, se gosta de gente, é psicóloga. Respeito a psicologia, acho que na minha jornada eu fui aprendendo a ser psicóloga, lidando com as pessoas, são mais de 15 anos, viu, André? Depois eu te conto essa conta, é bem mais. Ela começou a trabalhar com 10 na área de RH, porque... Obrigada, melhores amigos já. E aí fiz formação em administração, estudei na UFMG, porque o meu desenho original de carreira era trabalhar com hotelaria. Eu, muito jovem, meu pai mudava de cidades e eu morei algum tempo em alguns hotéis. E eu sempre gostei de ver as pessoas felizes e eu gostava da hospitalidade. Então eu pensava que qual é o ambiente que as pessoas estão felizes em hotéis, porque normalmente elas estão de férias, isso num passado distante, mudou muito agora. E na época que eu prestei vestibular, né, eu venho de uma família de uma condição ok, mas eu precisava estudar numa federal. E ainda não existia, por exemplo, curso de turismo, por isso que eu tô falando que isso faz tempo. O mais próximo era a administração, então a minha escolha ela teve alguma intencionalidade, mas foi para um caminho um pouquinho diferente, não foi tanto não, porque meu primeiro emprego foi na aviação, onde eu fiquei 14 anos. Eu vi aviação total. Aéreas aqui. Total linhas aéreas. É. Muito pertinho aqui do estúdio, né? Rua Boa Ventura, inclusive, o hangar. Foi o meu primeiro emprego formal. Trabalhei nessa companhia durante 14 anos no RH. Tive a oportunidade de sentar em outras cadeiras, a gente pode conversar sobre um pouco sobre isso, mas entrei estagiária de recursos humanos numa companhia aérea regional, que fazia voos de carga para os Correios e em cidades do interior de Minas. Muito legal. 14 anos, né? Isso não acontece mais, né? Não, ninguém fica 14 anos mais no mesmo lugar. Mais raro, muito raro. Mas você passou de estagiária a qual cargo lá? A gerente. A gerente. E como é que foi essa jornada de crescer? Lembra, isso é um canal sobre empreendedorismo, né? Mas empreendedorismo não é uma exclusividade do empresário. O empreendedorismo é uma forma de ser, um jeito de pensar, né? E aí, quando é dentro da empresa, a gente chama de intraempreendedorismo, que é aquela pessoa que trabalha ali dentro daquele ambiente, mas ela vai somando e crescendo junto, né? Isso aí, empreendedorismo para mim ele é uma escolha. Eu sempre me coloquei como uma pessoa com perfil CLT. Eu gosto de trabalhar para os outros, mas isso não significa não entregar minha melhor versão para dentro da organização, que eu acho que é a cara do empreendedor. Sim. Ele acorda todos os dias pensando como que ele vai tornar aquele ambiente melhor, gerando mais resultados e deixando as pessoas mais felizes. Trabalho é um valor para mim. Eu gosto do trabalho, eu respeito o trabalho me faz ser uma pessoa mais feliz. Então, desde o meu primeiro emprego, entrando estagiária, eu sabia que eu podia fazer algo pela companhia e pelas pessoas. Entrei muito jovenzinha, né? Faltava 6 meses para eu me formar na faculdade, eu já tinha tido algumas experiências de estágio anterior, mas era a primeira experiência efetiva que poderia se transformar numa
a gente chama de efetivação, né? Seria meu primeiro emprego oficial. E eu lembro que o primeiro desafio que eles me deram, imagina, a gente era o perfil de estagiário de muitos anos atrás, vou fazer conta que não, mas tem muito tempo. E aí a primeira missão que eles me deram era para rasgar currículo, porque tinha um volume de currículo em papel, a gente está falando de muito tempo atrás, e eles falavam assim, a gente precisa dar um jeito nesse arquivo, e cada currículo que eu tirava, eu falava assim, eu tô tirando o sonho de alguém. E aí ficou muito claro para mim que meu papel nas companhias era dar espaço para elas crescerem, para as pessoas chegarem, e não para eu precisar rasgar currículos. E aí fiquei no RH durante um bom tempo, aprendi muito sobre aviação, é uma escola espetacular, porque ela tem alguma coisa de glamour, ela tem alguma coisa de vaidade, mas na verdade você tem muitos processos, você tem muita responsabilidade, você está lidando com vidas, é uma questão de segurança e eu sempre me entregaram muita confiança nas relações de trabalho. Então eu falei, eu preciso aprender tudo que eu posso aqui para garantir dentro da minha área de atuação, para que os pilotos, comissários, os mecânicos, quem estiver na pista fazendo o negócio acontecer, esteja também entregando o seu melhor, para a gente evitar o acidente aéreo, que é o grande problema, né, da aviação. Então eu comecei estagiária, fiquei um bom tempo no RH, essa companhia cresceu muito, começou a voar passageiros para muitas regiões, eu entrei, ela tinha mais ou menos 200 funcionários, saí da companhia com mais de 1.000. E ela passou por um processo de separação também, a gente conta isso um pouco mais à frente, se dividiu em 2 negócios. Mas eu tive a chance de sentar numa cadeira de marketing, então depois de ser RH, eu fui estudar, fiz uma pós-graduação, cheguei a virar gerente de marketing dentro dessa companhia e depois, também muito endossada por uma liderança que acreditava no meu trabalho, eu ocupei uma cadeira de segurança operacional. Eu ia para a ANAC discutir com tripulantes sobre regras e processos adequados às pessoas para cuidar da segurança de voo. Caramba! Muitos aprendizados em 14 anos por uma coisa que para mim é a cara do empreendedorismo, mesmo intra, é não falar não. Eu aprendi na minha jornada que o não a gente guarda no bolso. Se te oferecem uma boa possibilidade de aprender algo diferente, por que não? Então, para todas as oportunidades que me foram dadas nessa jornada, eu falava, eu topo. E eu ia testando os meus limites e a minha capacidade de curva de aprendizagem. E isso talvez tenha me feito ter uma jornada da qual eu me orgulho, a gente estava falando um pouquinho da sua, porque aprender para mim é um segundo pilar muito importante de quem quer empreender, você não pode parar de acumular ideias, de perceber o que está acontecendo, de entender como é que você transforma aquilo em resultado. Achei legal, você falou uma coisa que eu trago muito para o pensamento empreendedor, que é aprender o quê? Aprender o que é necessário aprender, né? Então você falou assim, as oportunidades que foram colocadas, que a vida te abriu um espaço, sim, você pulou ali, você foi aprender uma coisa que nem passou pela sua cabeça, não, né? Segurança de aviação. Caramba. E eu cheguei a dar aula para tripulantes, porque a segurança na aviação, ela passa, claro, por questões técnicas muito sensíveis, muitos treinamentos. Você se considera autodidata? Não, de jeito nenhum. Eu sou bastante humilde, inclusive, eu aprendo com o conhecimento dos outros. Eu acho que eu sou uma boa ouvinte. Porque quando as pessoas falam, eu sei que elas vão ter algo para poder me oferecer. E também é um bom ponto. Eu acho que ser um bom ouvinte, nesse universo onde está todo mundo querendo ter muita opinião, pode ser um diferencial competitivo importante. Escutar é muito difícil, né? E modelagem é uma forma de aprendizado extremamente eficiente. Sem dúvida. Se não é a mais, por isso que a gente tem, normalmente, as habilidades dos nossos pais, né? Exatamente. A gente aprende desde sempre, né? Desde muito pequenininho, pelo exemplo, pelas conversas, pelas experiências vividas ou experiências escutadas dos outros. Parar de aprender nunca é uma possibilidade. Eu acho que para quem gosta de empreender, isso também é regra clara. E a hotelaria saiu da história. Saiu da história, mas a aviação tá pertinho, você entendeu? É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Tem que pegar um avião para chegar lá, então... Exatamente. Eu fui muito feliz nessa jornada, assim. E é muito interessante, porque quando a gente é mais jovem, as coisas vão acontecendo e a gente não para perceber a conexão dos momentos da vida, né? Uhum. Então, quando eu olho em retrospectiva na minha carreira e o quanto eu trouxe de intencionalidade para ela, a gente falou isso no início, eu diria que são uns 50%.
50% de eu entender que tinha algumas coisas que eu gostaria de proteger. Estar com pessoas é uma dessas coisas. Eu adoro gente, eu me abasteço de gente. Se eu pudesse, eu vivia só de conversar, porque isso pra mim é muito bom. Mas os outros 50% vieram de coragem mesmo. E de entender que às vezes o universo está conspirando ali a favor, mas eu não sabia, por exemplo, que eu ia entrar numa companhia aérea antes de entrar, eu queria um hotel, eu não sabia que eu ia ter a chance de trabalhar com marketing, eu sempre achei que eu seria RH o tempo todo nessa jornada, nunca imaginei ir para a ANAC, eu cheguei a mudar um regulamento brasileiro de aviação civil, porque a posição que eu ocupava como gerente de segurança operacional na companhia, ela tinha, numa consulta pública, uma informação que dizia que só poderia sentar nessa cadeira o tripulante que voasse a aeronave mais complexa da companhia. E era eu sentada na cadeira. E eu lembro que eu fiz uma defesa, né? A minha liderança na época, que sempre acreditou muito em mim, isso é um privilégio. Meus líderes e minhas líderes sempre me empurraram muito para frente. Ele falou assim, olha, você precisa defender isso, porque é a sua posição. E eu fiz uma defesa e passou. Porque, na verdade, como a gente está falando de relações humanas a favor da segurança de voo, não precisa necessariamente ser um tripulante que voa em uma nave mais complexa. Precisa ser alguém que entende de gente e de como essas conexões podem funcionar a favor da segurança. Isso foi forte. É. Contando é forte, na época eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. É mesmo? É, porque isso é a juventude, né? É o ímpeto de querer fazer dar certo, mas sem entender o tamanho do impacto disso. Agora, em retrospectiva, eu tenho um pouco mais de clareza e tenho muito orgulho. Nossa! Mudar uma regra da ANAC, o mais próximo que eu chego de regra da ANAC é seguir uns canais no YouTube lá, Aviões e Música, e tem outro lá que eu gosto também. Os caras ficam falando de complexidade, de regra, de segurança de voo e o porquê dos porquês e tal, e que quando dá um acidente que o pessoal... Essa fatia é o modelo do queijo suíço, você já viu isso? Não. Um acidente aéreo, ele tem um modelo de acidente aéreo, né? Quando eles vão estudar... Acho que eles não tomam água, não. Não, eu não tomei não, é porque a conversa tá muito boa. Pode tomar. É que é como se você tivesse várias fatias de queijo suíço flutuando e que quando essas fatias se alinham nos buracos do queijo, o acidente aéreo acontece. O que ele quer dizer? Que a aviação tem muitas camadas de proteção. Que são as camadas técnicas, as camadas comportamentais, o aprendizado, a experiência prévia, os simuladores de voo. É tudo muito bem feito para que não dê errado. E o acidente acontece se numa eventualidade, que é raro, essas camadas se alinham, ou seja, nenhuma das redes de proteção, nenhum dos filtros de proteção foi suficiente. E o que a aviação faz o tempo todo? Ela estuda maneiras de adicionar camadas para inviabilizar esse alinhamento. É assim. Que legal. É legal, né? Eu acho maravilhoso. Também. Na hora que a gente vai entendendo os porquês das coisas, eu nem fico com raiva mais quando eu tô voando. Uma vez eu peguei umas 2 horas de chá de cadeira na Latam, porque tinha um cinto da tripulação que ele não estava fechando. E o avião estava lotado e o tripulante não podia ir numa cadeira normal. E ninguém pode levantar voo sem cinto e nem pousar sem cinto, e em turbulência também, aí não tinha lugar. Mas foi uma revolução dentro do voo lá, o pessoal ficou bravo pra caramba, e assim, nossa, cara. Tudo tem uma razão de ser, né? A aviação é só um exemplo mesmo de que as regras existem para que o negócio dê certo, pela responsabilidade dele. Então, eu também não fico brava não, eu fico grata. Isso, e tem uma coisa que eu trago muito para a minha empresa, que eu levanto essa bandeira o tempo todo, é o seguinte: não tem culpado, a gente tem a situação para resolver. Eu acho que isso é da aviação, eu aprendi isso observando o pessoal da segurança da aviação. A gente está analisando aqui para isso não acontecer mais, não é para a gente pegar alguém, né, julgar na cruz e tacar pedra. Isso é maravilhoso, isso para mim é uma premissa de liderança, assim. Se você lidera pelo medo, comando e controle medo, você vai ter o mínimo das pessoas, porque elas não vão arriscar, elas não vão tentar melhorar, porque vão tentar se manter na zona de conforto para garantir que o risco de errar seja mínimo. Mas companhia que não se permite errar, ela não aprende. O ponto é que na aviação, o erro ele pode ser fatal, inclusive. Sim. Então,
é tudo construído muito antes para não precisar aprender por uma situação já vencida. Agora, mesmo quando acontece um acidente aéreo, e graças a Deus esses números são cada vez menores, você tira muita informação e muita experiência dali. E a aviação ela é muito rápida em erra, tá errado, não repete de novo o erro. Que eu acho que é um jeito brilhante da gente conseguir continuar aprimorando e protegendo, né, as pessoas, os negócios. Sim. Oh, legal. E aí você ficou lá por 13 anos. 14 anos. Aí gerente de marketing, depois foi para RH? Depois eu voltei para RH. Eu brinco. Como que foi essa? Primeiro, como gerente de marketing, você fazia o que lá? Então, a época que eu fui gerente de marketing lá foi muito divertida. Porque a companhia estava saindo de um viés mais cargueiro e se transformando numa companhia de passageiro. E eu peguei essa fase. Então, a gente não é uma companhia grande, não era, né, uma companhia grande. Então, a gente não tinha muita verba. Eu sempre trabalhei na escassez. E isso nunca foi um problema para mim, porque isso é uma outra coisa do empreendedorismo. Você desenvolve criatividade. Uma coisa do pensamento empreendedor é o seguinte: recurso nunca sobra. Exatamente. Se tiver sobrando é porque ele está mal administrado. Recurso sempre é escasso. Sempre. Então não chora que você não tem recurso, você não tem. Você tem criatividade, isso. Você tem... Recurso que você tem é garra, esse, né? Exatamente isso. Você tem brio, né, para fazer as coisas acontecerem. Só que eu tinha uma coisa maravilhosa, que era permuta de passagem aérea. A companhia voava muitas cidades do interior de Minas e os nossos fornecedores, por exemplo, de outdoor, de jornal impresso, demandavam essas passagens. Então eu tinha alguma liberdade para fazer permuta e boas negociações. O período que eu fiquei no marketing, eu construí boas campanhas para essa empresa, né? Tinha um slogan que a gente falava assim: se o seu destino é o interior, sua companhia é... E depois até uma grande companhia brasileira copiou esse mesmo slogan. Claro que eles colocaram muito mais na mídia, porque eles eram muito maiores, mas eu sabia que quem tinha desenhado isso era eu e o meu time interno, porque nem agência de publicidade a gente tinha, não. Tinha eu e mais 3 pessoas comigo e a gente ficava ali, mentes criativas, pensando em como fazer a imagem dessa organização ser construída, né? Ela ser relevante aí para os passageiros. Foi uma experiência muito linda, porque também é sobre comunicar com pessoas, né? O marketing nada mais é do que você gerar valor e interesse naquele produto, naquele serviço que você oferece. Então eu carregava um pouquinho já do meu aprendizado de RH e consegui tracionar isso dentro da área também. Aí depois surgiu essa oportunidade de segurança operacional, eu fiquei uns 2 anos nessa cadeira. É uma cadeira mais desafiadora por natureza. A gente estudava muito um método que chama CRM, que é o gerenciamento de recursos disponíveis a favor da segurança de voo. E o mais bonito da aviação é que ela entende que todo mundo é um agente de segurança. A pessoa que está cuidando, por exemplo, do hangar, que cuida da limpeza, a pessoa que está cuidando da recepção da organização, qualquer sinal de algo não estável, todo mundo é estimulado a falar. Então todo mundo pode enxergar a ponta solta, que para mim também é algo lindo assim de você pensar em empreendedorismo. Achar que as coisas acontecem só no núcleo decisório é ingênuo. A companhia está acontecendo na ponta. A dor é oportunidade, né, cara? Exato. E ponta solta é dor. Exato. E quem tá enxergando a ponta solta não é você sentado só na cadeira de decisão. Não. É seu funcionário que tá ali do outro lado, vendo o circo pegando fogo. Ele precisa se sentir seguro para poder te falar. E a aviação promove muito essa questão de segurança. Então eu fiquei 2 anos nessa cadeira, muitos aprendizados sobre relações humanas, e depois por um desenho de companhia surgiu a oportunidade de voltar para o RH. Eu falei, eu quero, pelo amor de Deus, é que eu gosto desde lá de trás. Você gosta mais de RH? Eu gosto mais de RH, eu gosto mais de RH. Porque eu gosto que as pessoas entendam que o ambiente corporativo, no meu caso, né, minha jornada é corporativa, ele pode ser um ambiente saudável, ele pode ser um ambiente de cura. Né? A gente escuta falar tanto sobre gerações que estão chegando, eu não quero trabalhar de um jeito tradicional, eu não acredito nesses modelos. Eu vou ficar até o final defendendo que existe muito ambiente saudável para se estar. Mesmo que você seja um intraempreendedor, né? Que você não seja dono do seu próprio negócio, que você seja CLT, carteira assinada. Eu acho que tem muita... As pessoas criam muitas fanfics
né? Mas a verdade é que se a cultura é uma cultura adequada, se a companhia é uma companhia respeitosa, você vai entregar o seu melhor para ela e você vai sair todo dia feliz e não vai ter aquele problema de chegar no domingo à noite e falar assim, putz, segunda-feira eu tenho que trabalhar. Trabalhar tem que ser uma coisa boa, ocupa muito do nosso espaço. Ah, pra mim isso é essencial. Isso é essencial. Você trabalha desde muito novo, não é? O meu primeiro negócio eu tinha 5 anos. Ah, me conta um pouco disso. Empreendedor desde os 5 anos. Eu, 5 anos, eu não sabia nem o que eu queria da vida. Porque minha mãe é professora da Rede Municipal de Ensino. Isso é um privilégio. É um privilégio sim. Ela é pedagoga, incluso, né? É mais privilégio ainda. E aí ela via que eu tinha interesse em empresas e negócios. Ela percebia isso, né? Eu ficava perguntando quanto que custavam as coisas, e aí eu falava assim, não, mas se ele tá vendendo por isso, ele tá ganhando quanto? Eu enchia minha mãe de perguntas, ela ficava doida. E aí eu via, às vezes minha avó fazia um bico para ganhar um dinheirinho por fora, aí ela fazia crochê, fazia artesanato e tal, e vendia. E eu falei assim, pô, eu também quero dinheiro, porque eu quero aquilo ali, minha mãe me dá, mas se for o meu dinheiro, eu vou poder comprar, né? Aí eu peguei tinha um pote de maionese antigo que era de vidro. Aí eu peguei aquilo ali, pintei, e eu tinha que ficar na escola com minha mãe até tarde, porque eu estudava na mesma escola que ela dava aula, ela dava mais um turno de aula, Você eu ficava lá. Às vezes eu podia brincar, eu estudava, muito comum. Ainda mais minha mãe, que ela me criou sozinha, né? Ela não teve... Meu pai, eles se separaram, eu tinha 2 anos, e ele era alcoólatra grave, assim, tanto que ele morreu de cirrose. Então, depois que eles se separaram, eu via ele esporadicamente, e minha mãe que deu conta do rojão sozinha, né? Parabéns pra ela. É durona, ela é durona. 73 anos, dá aula até hoje. Parabéns pra ela. E aí eu pintava os vidros, Renata, e vendia para as professoras. E elas achavam bonitinho, entendeu? Porque eu era fofo, eu tinha 5 anos. Claro. Eu vendia por 5.000 cruzeiros, era uma coisa assim. Fazia uma bagunça na casa da minha mãe lá, mas ela achava o máximo. Que legal. E aí de lá pra cá, né, eu fui sempre desenvolvendo alguma coisa, né? Com 12, 13 anos eu imprimia... Eu descobri aquelas etiquetas da Pimaco, que é uma marca antiga e tal. Aí eu imprimia para os colégios, no ambiente que eu estava. Depois eu comecei a ter que consertar meu próprio computador, porque eu estragava ele toda hora e era muito caro. Aí depois eu vi, pô, se é muito caro e eu souber fazer, eu que vou ganhar esse dinheiro. Aí comecei e sempre foi, de lá para cá, eu sempre tive esse ímpeto. E quando eu fui para a CLT, né, eu cheguei, no meu primeiro emprego CLT foi numa empresa chamada AIC.com, que ela não existe mais, que ela faliu, ou fechou, sei lá. Ela ainda existe a AIC, que é dona da Contax, né, mas era tipo um braço da AIC naquela época. E ela tinha uma cultura perversa pra caramba, não sei se tem ainda. Era uma cultura de berrar, né? Tinha o A e o C lá, que eu não lembro o que cada nome significava. Eles gritavam lá no topo do prédio, que gritava com o diretor, que gritava com o gerente, que gritava com os supervisores, uma gritaria danada. E aí eu cheguei com uma crítica, né, que é o que você tá falando, achei uma ponta solta, né, chamei o cara, falei baixinho com ele. Eu tô vendo um problema aqui. Esse cara me deu um berro, cara, na frente de 50 pessoas. Eu nunca mais levei nada pra ele, de lá pra cá eu falei, cara, eu não quero saber disso. Não vale a pena, né? Eu vou fazer o meu. André, deixa eu fazer uma pergunta. Diga. Quebrando o protocolo aqui. Você acha que essa veia empreendedora, ela é uma coisa que nasceu com você, ou você acha que tem a ver com a sua educação? Olha, nascer comigo é muito forte, né? Mas minha mãe, ela fala que eu sempre respondi empresário, que eu nunca vacilei. Assim, isso nunca foi diferente. O que você quer ser, empresário? Olha só. Ponto. Não existe outro caminho, entendeu? Entendi. Eu não sabia empresa de quê, tanto que hoje eu tenho 5, né? Na dúvida, eu vou ver todas. Eu adoro empreender. Ontem meus sócios da DevKnowledge estavam assim, não, André, nós estamos com uma ideia de um produto, a gente, pelo amor de Deus, para que eu gosto, entendeu? A gente tem que organizar aqui, tem umas coisas que a gente tem que desenvolver, calma que falta braço, né?
E aí, assim, eu não sei te falar, mas minha mãe incentivou muito, né? E igual a gente tava conversando mais cedo, essa coisa com a mãe, assim, ela é muito forte. E quando você tem uma mãe que ela tá junto com você e que ela te apoia, você se torna outra pessoa, eu acho, sabe? Manda um abraço meu pra ela. Mando. Fez um bom trabalho. E eu falo que ela não vê meus podcasts, mas eu sempre falo dela. Que legal. Que coisa boa. Mas esse podcast é sobre a Renata. Tá bom, vamos voltar. Aí eu quero entender o seguinte, cara, o RH ele te atraiu tanto porque você queria criar um ambiente, né? É, porque eu gosto de gente. E aí eu acho que tem uma coisa que pra mim, e acho que na sua fala tem tudo a ver também, que a gente sabe que o trabalho, ele ocupa uma parte importante da nossa vida, né? De maneira geral, tem conta para pagar, tem responsabilidade. Se puder trabalhar com algo que gosta, isso é um privilégio enorme. E como eu sempre gostei de pessoas, eu falei, eu preciso trabalhar onde eu vou me sentir relevante fazendo algo que para mim me abastece. E aí eu encontrei no RH esse caminho, né? Fazendo administração, a gente tem acesso à área financeira, marketing, recursos humanos. Eu falei, aqui tem um espaço. E também para desmistificar um pouco esse papel do RH, eu acho que eu tive um grande privilégio na minha trajetória. Porque, de maneira geral, em muitas empresas, até relativamente pouco tempo atrás, o RH era visto como uma área de suporte. Às vezes até com alguém que faz a folha de pagamento, mas muito distante da estratégia da organização. E eu tô sentada do lado oposto, eu tô sentada na estratégia da organização. Porque se qualquer companhia é feita de pessoas, não dá para colocar uma agenda de gente como secundária. E acho que na minha trajetória, pelas lideranças que eu tive, pela maneira como eu fui aprendendo, né, como construir um RH com reputação, adequado, que promova, que as pessoas se desenvolvam e aprendam, eu consegui ocupar esse lugar. Eu tive muito espaço, eu fui muito direcionada para, e claro, eu honrei as oportunidades que me foram dadas. E aí, voltando ao nosso case, né, de aviação, eu fecho meu ciclo de 14 anos, e me mudo e vou trabalhar na TV Globo. Mídia e entretenimento, contação de história. Maravilhoso. Bom demais. Gente. E na Rede Globo Minas? Globo Minas. Na mesma posição? Quando você estava no Total, você chegou a ser gerente de RH? Gerente de RH. Eu saí da Total gerente de RH. E essa posição era a mais alta da RH? Era. Ligada direto a... Isso é um ponto importante também, que eu acho que vale contar, assim. O RH é uma posição que precisa ser o braço direito da liderança principal da companhia. Cara, fala por isso, pelo amor de Deus. Falo. Eu tô construindo minha relação com a Gabi aqui, a Gabi tá indo bem pra caramba. Gabi é o seu RH? Tô desenvolvendo com ela, né, uma metodologia que eu acho que encaixa com o que é o objetivo da holding, sabe? Certo. E aí é a primeira que tá dando certo, porque eu tô entrevistando um pessoal que é da liderança de RH e alguns estão me trazendo que, cara, tem que estar alinhado com a liderança, porque senão... O que é estar alinhado com a liderança? Eu te falo, se você quer uma organização que a sua estratégia rode, você precisa garantir que a cultura torne isso possível. Aquela frasezinha famosa, né, de que a cultura come a estratégia no café da manhã, ela é verdadeira. Se a cultura da sua companhia não é a cultura que você acha que a companhia tem, é a cultura que ela tem de fato, que as pessoas que circulam aqui dentro promovem, que é quando você, que é uma liderança em evidência, sai de cena, como é que continuam as relações acontecendo aqui dentro? Se essa cultura não está alinhada ao que você acredita para o futuro da organização, ela vai matar a sua estratégia. E a guarda da cultura, ela passa pelo RH. A grande guardiã da cultura é a pessoa que está sentada na cadeira de recursos humanos. E ela precisa estabelecer uma relação com a liderança da companhia, com a presidência, e depende do desenho organizacional, de absoluta confiança. Eu hoje ocupo um papel nas empresas que eu estou de permitir que o CEO da companhia, o presidente, o diretor, pense em voz alta comigo. E eu torno possível que esse pensamento seja seguro o suficiente para que ele não sinta a solidão da cadeira, você deve saber disso, porque quem é normalmente empreendedor, mesmo tendo sócio, é muito solitário, toma decisões muito sozinhas, e o RH minimiza essa solidão. É perigoso compartilhar.
Porque causa muito burburinho e insegurança. Então, mas se você tem um RH forte e uma relação de confiança estabelecida, não é perigoso compartilhar com ele, porque ele vai te ajudar a transportar e a traduzir isso para dentro da organização sem gerar calor. Esse talvez seja um dos meus grandes papéis hoje, por onde eu passo. Eu entendo a estratégia da organização, eu estou do lado da liderança da companhia e eu faço a cultura se mover a favor da entrega daquela estratégia. Parece assim muito filosófico, mas na verdade é muito matemático. Eu preciso entender quais são as expectativas dos funcionários, se eles estão felizes ou não trabalhando naquele ambiente, se eles estão sentindo que eles estão aprendendo, se está fazendo sentido continuar a jornada. Perder gente, André, você sabe disso, é caro. Você lida com um negócio que é muito específico, são pessoas com um pensamento avançado, TI tá na crista da onda, já não é de hoje. Perder um bom desenvolvedor, por exemplo, pode te trazer um grande prejuízo para o negócio. E perder é uma palavra que ela abrange várias questões, né? Porque perder, você perde ele na hora que ele não tá motivado mais, não na hora que ele sai. Não, você perde ele sentado na cadeira, pagando o salário, mas não te entregando o que você precisa. Você perde ele muito antes. Eu acho que é importante colocar isso, porque quando, por exemplo, eu percebo na hora que a gente fala isso aqui dentro, os caras falam assim, não, mas nós temos que carregar na pereira pra ele. Não, peraí, ele que trabalha pra nós. Esse cara, a gente paga pra ele trabalhar pra nós. Se ele não trabalhar pra nós, a gente é obrigado a mandar ele embora. Sim. Porque não vai fazer sentido, né, no custo da empresa manter um salário absurdo desse uma pessoa que não entrega. Então, se ele parar de te entregar, você já perdeu ele. Você perdeu ele antes. Exatamente. Então, e aí é onde o RH precisa... Porque o RH ele não vai atuar só na ponta, ele vai atuar com essas outras lideranças que têm todas essas dúvidas de como gerir pessoas, que de verdade é a coisa mais complexa que existe, porque o ser humano por natureza ele é complexo e ele é individual. Você não consegue passar todo mundo numa forma e não adianta falar tô carregando água na peneira porque você não sabe o tamanho do buraquinho da peneira que ele quer. Às vezes o que ele tem de expectativa não é a expectativa da pessoa que está do lado e que faz a mesma atividade. Seguramente não é. Não, então. E aqui eu preciso explicar com muita clareza que não é tirar a responsabilidade e o protagonismo do profissional. A minha carreira é minha. Eu jamais vou transferir para qualquer empresa se eu tô feliz no trabalho, se eu tô motivada. Mas como companhia, você pode oferecer alguns pilares importantes que faz a pessoa escolher todos os dias estar do seu lado. E falar assim, o André eu não abandono, ele é um cara bacana, ele é transparente comigo, ele me permite aprender, ele me permite crescer, ele me fala para onde essa companhia está indo, eu tenho vontade de fazer parte disso porque me brilha os olhos. E de novo, pode parecer que não é tangível, mas... Quando a gente pensa em evolução das relações de trabalho, quando a gente pensa como que a sociedade está mudando, o que as novas gerações estão chegando e procurando, você vai ter a melhor versão delas se você tratá-las como pessoas adultas que têm direito às próprias escolhas, mas que podem sim estar num lugar saudável de respeito, de construção e de aprendizado. E aí as pessoas que não valorizarem isso, você faz o que com elas? Acontece de duas formas isso, assim, a pessoa que não valoriza, ela deveria fazer a própria escolha de se retirar, né? Porque é legítimo, a gente não precisa ficar preso a algo que não nos faz. Você demite ela. Não, ela pode pedir pra sair. Não, eu não demito uma vez eu vi uma entrevista. Eu acredito em gente. Eu vi uma entrevista do pessoa que era responsável pelo RH da Disney. E aí tinha um cara falando, o entrevistador tá assim, cara, eu ando por aqui, tá todo mundo sorrindo, como que você faz? Ele falou, quem não sorriu, eu demito. Nossa. Não, eu não sou assim não, André. Até porque a gente tem dias difíceis, né? Eu mesma tenho uns dias que eu não tô muito de sorrir, não. Eu acho isso. Eu acho que você precisa criar um ambiente onde fique muito difícil para uma pessoa que quer ela se recusar a fazer. Então, eu prefiro acreditar no que a companhia tem que entregar. E acho, e aí é um papel partilhado do RH com os líderes, que existe uma responsabilidade de acompanhamento da liderança. Normalmente, você já deve ter ouvido isso, que o funcionário, ele não se demite da companhia, ele se demite da liderança dele.
Porque mesmo dentro de uma mesma organização, você pode ter perfis muito diferentes de líderes. E o RH faz esse papel de alinhar. Agora, aquela pessoa que chega, que não está entregando, que mina o ambiente, sabe? Que pesa o ambiente, que só reclama, que não está feliz no trabalho, se ela não toma decisão, é claro que a organização precisa tomar uma decisão. Isso é fair. É uma relação profissional, né? Não é parentesco, não é benevolência, é uma relação corporativa. Só que para mim o demitir ele é no final da fila. Eu acho que se a pessoa foi contratada um dia, isso também é importante, né? A saída ela acontece muitas vezes por uma entrada desalinhada. Então entender fit cultural, com a palavrinha, expressão muito na moda, mas ela é verdadeira. A pessoa entender as regras claras ali, sabe aquela coisa de expectativa e realidade? O que é bem combinado evita uma saída desalinhada depois. Pode ser só um fechamento de ciclo. Sim. E aí, melhor para as partes. Então você resolve esse pepino antes, né? Na entrada você já... Na entrada, você precisa saber que tipo de gente que você quer dentro da sua organização, né? O perfil, o que a pessoa acredita, se ela tem sangue nos olhos, se ela tem brilho. Tem gente que lida muito bem com um tipo de cultura, por exemplo, uma cultura mais de confronto, de responsabilização, de comando e controle. Há 2 semanas atrás eu estava num festival de dança do ventre, em São Paulo. Aí tinha uma dançarina desabafando comigo, eu não vou falar o nome dela porque não expõe, né? Mas ela estava desabafando o seguinte, ela tá numa empresa que é show. Ela falou que ela ia dançar, eles liberaram ela, que ela quase não tem estresse, etc. E ela tá em conflito porque ela achava que isso era perfeito, mas ela tá infeliz. Interessante. Muito. Mas por que ela tá infeliz? Porque ela não tá sentindo que ela tá sendo desafiada, ela não tá sentindo que ela tá melhorando toda vez, ela tá num... Zona de conforto. Ela tá numa zona de conforto e isso tá fazendo mal pra ela. Você viu quantas vezes eu falei aprendizado na nossa conversa? Sim. Aprender é um fator de permanência fundamental. Para quem gosta de se desenvolver... De desafio, que é o caso dela. Exatamente. Né? Eu troco demais uma aventura por estabilidade, eu troco. Quer dizer, a minha vida inteira foi isso, né? Eu nem troquei. Eu sempre fui pra aventura, sem dúvida nenhuma. Então, é perfil. E ela tava nisso, e ela tava assim, poxa, mas eu fui para essa empresa que eu tô agora, que inclusive também é uma empresa farmacêutica, porque eu quase tive um burnout onde eu tava. Uau. Eu tenho uma teoria, e eu não sou profissional da área, tá? Me conta. Eu também não. Tudo bem, né? A gente tá só falando coisas que a gente não sabe. Só batendo papo. Porque assim, eu tenho uma teoria, eu fico muito atento com essa lógica do burnout, né? Eu observo ela há muito tempo, até fiz uma série no meu canal sobre o burnout. Eu tenho uma teoria de que o burnout, ele é quase que 100% assim, responsabilidade do sujeito. Pouco do ambiente. 20%, se você pegar a regra do 80-20, 80% sujeito, 20% ambiente. Porque todas as vezes que eu escuto um depoimento, e esse é pela minha escuta mesmo, eu noto que a pessoa está ali buscando isso. A corporação, às vezes, tenta se aproveitar disso, depende da cultura da empresa ou não, né? Ou do discurso que gira dentro da empresa, mas a pessoa ela tá ali tentando, de qualquer jeito, chegar ao extremo e ela não aceita menos do que o máximo e o máximo uma hora arrebenta. O corpo grita, né? É um bom ponto de vista, assim. Tem se falado muito de saúde mental, né? Eu acho que a pandemia empurrou a gente para um lugar de que esse assunto deixou de ser secundário, ele deixou de ser responsabilidade só do indivíduo e passou a ser responsabilidade das empresas também. Eu, na minha posição, eu não me furto de cuidar do tema, muito pelo contrário. Eu acho que o que a empresa puder fazer, e a gente falou sobre assistencialismo, né, na nossa pré-conversa, assim, não é no formato de assistencialista, mas é de escutativa mesmo, é de perceber o indivíduo e os limites dele. O burnout ficou muito conhecido nos últimos tempos, né? Algumas pessoas propagaram, mas eu concordo com você que às vezes não é só sobre o meio, é sobre como eu reajo ao meio. Sim. E a maneira como eu vou reagir está no meu controle, é o meu protagonismo. E a minha liberdade de talvez falar esse ambiente para mim não está funcionando, eu prefiro experimentar um outro local, uma outra forma de conduzir. Agora, como empresa, eu vejo que tem uma responsabilidade de cuidar
de qualidade de vida, de horários adequados de trabalho, de permitir que as pessoas tenham um bom salário, que isso tudo te traz tranquilidade, né? Segurança alimentar, por exemplo, isso é elementar na nossa sociedade. Pirâmide de Maslow, né? Todo mundo estudou. Gente, ela. todo mundo estudou e ela continua super atual. Sim. Sabe? Você só vai pra pontinha depois que o básico da segurança ali tiver resolvido. Não tem não tem roda para ser inventada. O que precisa é prestar um pouco mais atenção no que as pessoas estão falando. Porque você consegue que elas te falem o que elas estão precisando ou o que elas estão sentindo. Agora, se o seu ambiente é um ambiente de não me traga problemas, só me traga soluções, que é uma fala muito do passado, assim, aí vai ser mais difícil você ter a melhor versão de cada um mesmo. Tá fazendo sentido a conversa? Tá bastante. Tô comportando? Tá bastante. Legal. E aí, você estava na Globo. E como é que foi a experiência? Maravilhosa. Aquela empresa é incrível. Incrível. Olha. As pessoas são incríveis, elas são criativas, elas são humanas, elas são diversas, elas são inclusivas. Tem um propósito legítimo, na minha opinião, que é de levar informação mesmo. Se fala muito, né, da Globo por ser uma referência, por estar na casa das pessoas. Ela foi muita vidraça há muitos anos, hoje ela não é mais, porque quem tá no topo é vidraça, né? E ela sempre esteve no topo da audiência. Então, continua. É que assim, o que aconteceu com a tecnologia, né? A tecnologia tornou possível que todos nós virássemos produtores de conteúdo. Então deslocou um pouco da audiência que era só da TV aberta comum tradicional para os canais de streaming, para podcast, evolução. Mas a Globo continua sendo uma referência, né, para a grande população brasileira, é a maior fonte de informação que existe e é vidraça, por natureza, né, de posicionamento político, de partidário, de, sabe, se está contando a história certa, se está sendo parcial, não está sendo parcial. Eu falo do que eu vivi. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, extremamente profissionais. Vivemos situações muito complexas, porque são essas pessoas que chegam primeiro, eventualmente, num acidente que acontece de uma barragem que cai, um acidente que acontece de um viaduto que cai, de um carro, um caminhão, algo nesse sentido, e eles estão ali para passar informação e para ajudar a educar a população. Então eu fui absolutamente feliz nos 5 anos que eu trabalhei lá e vou sempre respeitar essa companhia. E sua posição lá foi qual? Eu era gerente de RH, era de novo a posição mais alta ligada ao diretor da regional, né? Porque eu cuidava da Globo Minas, então é uma Globinho, né? Ela tem toda a cadeia produtiva da Globo, né? Entretenimento, jornalismo, esporte, as áreas de bastidor, né? O próprio RH, tecnologia, área comercial, e eu era a pessoa de RH que fazia a cola. E pra mim, André, foi muito legal trabalhar lá, porque a Globo, ela tem, cada uma dessas áreas tem uma tribo. Os jornalistas são diferentes das pessoas da tecnologia, que são diferentes do comercial, diferentes da programação. E eu ajustava o meu modus operandi de conversa, porque o papel do RH é influenciar. E tinha muita treta? Não, eu acho que as pessoas inventam muita história. A verdade é que a gente se gostava muito, assim, era um ambiente muito saudável. As tretas são do muro pra fora, né? Porque o que a Globo faz é cobrir o que tá acontecendo, né? E o universo gera muita treta, mas da porta pra dentro, não. O que tinha era muito companheirismo. Eu tô lembrando do seriado do Silvio Santos lá, que pegou as tretas todas lá. Falei assim, nossa senhora. Que treta? Você não viu, não? Não. Ih, não posso fazer isso pra ele. Mas do SBT, é isso? Não, do SBT, né? Inclusive tem uma teoria que a gente tá formando na Efeitos que esse seriado encaixa. Vou até falar com o meu sócio pra gente usar. Acabou de ter um insight. Maravilhoso. Notar ele aqui. Mas é o seguinte, tipo assim, o SBT tinha o Silvio Santos, né? Tinha uma questão pessoal com a Globo, né? E ele rivalizava muito. Sim, a audiência. Principalmente a audiência de domingo à tarde. Eu lembro disso. Jovenzinha, né? Eu lembro dessa conversa. O pau quebrava, assim. E aí eles contaram algumas histórias de bastidores do SBT que foram bem emblemáticas, vamos falar assim, mas da Globo ainda... Não, a Globo é um lugar incrível. Eu aprendi muito lá. Eles investem muito nas pessoas também. Eles são muito respeitosos. A minha experiência foi a melhor possível, mesmo assim. Eles têm que ser muito habilidosos para lidar com gente que é um bocado de artista, né, cara? Você imagina.
conheci alguns. Aqui tinha mais time de jornalismo, né? A Globo Minas, o foco maior era jornalismo. Mas sim, você lida com a diversidade humana na sua essência. E muitas pessoas transparentes com sentimentos, né? Mas é isso, é porque como é uma empresa que conta histórias, e aí pode ser história com H ou história com E, né? Pode ser fictícia ou realidade, as histórias vêm das mentes criativas. E mentes criativas normalmente são diversas. Então, como a Globo, ela nasceu assim, isso não é diferente lá dentro, muito pelo contrário. Acho que é por isso que eu fui tão feliz lá, porque você não é julgado pelas suas ideias, você é ouvido. As pessoas propõem que você fale. Claro que tem todos os códigos, é uma companhia, tem hierarquia, tem estrutura, tem chefe, tem responsabilidade, mas era um ambiente muito saudável. Muito saudável. Faz sentido. Divertido lá. Faz sentido demais. E sério, né? Eu falo divertido, mas um trabalho muito sério, de muita responsabilidade. O movimento de inclusão, ele começou nos anos 80 na TV, Exatamente. Né? Se a gente for pensar... Ué. Se não me engano, no Silvio Santos tinha show de drag, domingo à tarde. Porque a memória é curta. A gente acha que as coisas estão aparecendo agora, mas isso vem sendo sinalizado para a sociedade há muito tempo. Quando ouviu, tinha um programa de TV. Era legal. O Jô colocava várias pessoas diferentes sentadas no sofá dele para conversar. Nossa, temas polêmicos. Maravilhoso. Ele era muito bom, né? Muito bom. E aí você saiu da Rede Globo. Sabe uma coisa que tá faltando assim? Como é que você entrou na Rede Globo? Assim? Porque a gente tá pensando em carreira. Eu te conto. Ali na Total você chegou estagiária ali, você foi até gerente. Resolvendo problemas, né? Resolvendo problemas e chegando até gerente. Aí você foi pra Globo. Pontas. A Globo já é uma marca mais. Sobrenome forte. Só com QI que entra lá, que é Jeep e tal. Eu não tinha QI, não. Foi Headhunter. Foi um Headhunter. Você foi furtada. Eu fui porque esses convidada. Headhunter safado aí fica procurando meus funcionários pra roubar isso aqui. Isso que dá pra empresa que desenvolve gente, tá vendo? O que acontece? Eu fui convidada. O que aconteceu? O pessoal sai e volta. Acontece também, viu? Acontece também. Mas era isso, a Globo acho que abriu o processo seletivo, né? Precisava de uma posição para cadeira de RH, tinha uma pessoa que estava migrando de cidade. E aí uma Headhunter me chamou, ela já tinha tido uma conversa comigo. O papel deles é mapear gente no mercado, né? Então essa Headhunter especificamente, ela já tinha conversado comigo há 2 anos atrás. Na época não era um movimento de carreira que fazia sentido eu fazer, porque meu filho tinha acabado de nascer e a proposta que ela tinha me oferecido eu precisaria me mudar. Eu falei, não, mas ela guardou o meu nome, porque a gente tinha tido uma boa conversa. E eu acho que o trabalho de Headhunter, ele é brilhante, né? Porque ele guarda numa caixinha alguém e ela 2 anos depois conectou meu perfil com essa oportunidade. E eu fui convidada para fazer o processo seletivo, né? Não é que tipo assim, Renata, vem cá, você vai sentar nessa cadeira aqui. Não, a vida não é fácil. E aí eu fiz um longo processo seletivo, muitas entrevistas, até a 3ª ou 4ª eu nem sabia que empresa que era, porque eles não contam, por respeito mesmo, né? Porque senão, imagina, 10 pessoas sabendo. Como que ela te atraiu, então? Ela me falou que ela tinha uma posição que era a minha cara. Só isso? Só isso. E eu já tava há 14 anos. Ela não soltou nem, tipo assim, o salário é tanto. Não, e até porque não era salário. O desafio é esse. Não. Ela falou, Renata, é a sua cara, eu acho que você pode dar muito certo lá. Olha. E aí eu falei, vamos conversar. E claro, né, fui conversar porque eu também preciso entender se o mercado vê valor no meu trabalho. Aí lá pela 4ª entrevista que eles falaram, olha, a gente quer te abrir empresa, porque você tá indo pras etapas finais, é a TV Globo Minas. Eu não fingi costume não, viu, André? Eu não sou dessa que, naturalidade, fiquei chocada, fiquei sem dormir, achei maravilhoso, falei, meu Deus, será que eu tô na Globo? Foi muito legal. E aí eu continuei passando nas etapas até que... E é muito legal lembrar, né? Porque eu lembro como se fosse ontem, assim, o sócio dela me ligando e falando, Renata, você vai ter uma última entrevista com o diretor da regional e é você que vai conversar com ele. Então é tipo assim, não tem mais outra pessoa no processo. E aí eu fiz essa última conversa e deu certo. Fiquei lá 5 anos, sendo muito feliz. E o meu processo de saída da Total também foi muito legal, muito respeitoso. É um ciclo de 14 anos, né? Eu também já tinha aprendido muito lá. Eu continuo acreditando que o que eu
carrego hoje comigo vem muito dessa escola de aviação que eu trouxe, mas estava na hora de experimentar algumas coisas diferentes e foi isso que a Globo me proporcionou nesses 5 anos que eu fiquei. Que legal. É. E aí, de lá você foi pra... Aí de lá, eles fizeram uma mudança de estrutura de RH, então foi um processo conversado de saída, eles mudaram mesmo, assim, a estrutura das regionais. E aí eu fui trabalhar na Forluz, que é o Fundo de Previdência Complementar do Grupo CEMIC. Outro negócio, né? Também Headhunter me chamou, Previdência Complementar. Grandes empresas, elas têm normalmente a previdência privada, que é aquela coisa de o funcionário... Um benefício é um funcionário, benefício. Né? Ele coloca um valor do mês do salário dele, 5%, 10%, e a empresa vai lá e coloca um valor também. Isso vira uma poupança para a segurança dele, né? E aí eu vou fazer só uma conexão aqui, André. Tem algo que sempre fez sentido para mim na minha jornada profissional, que era de entender o propósito das organizações onde eu estava. Na Total, por natureza, encurtar distâncias, né? A aviação permite isso, você chega muito mais rápido perto de quem você gosta. Na Globo, contar histórias, eu gosto de conversar, né? Então contar histórias para mim fazia sentido. E na Forluz é a longevidade. Sabe? É você entender que a pessoa precisa ter qualidade de vida em qualquer momento dela, inclusive na terceira idade. E a parte financeira é muito sensível nesse aspecto, né? Fazendo um disclaimer aqui, outro dia eu estava lendo sobre nós sermos, aí eu tô falando mais de mim, menos de você que é mais jovem, geração sanduíche, que é a geração que precisa proteger a velhice dos pais, que não se prepararam para ter autonomia financeira na terceira idade, e também o futuro dos filhos. Então a gente fica como um grupo que trabalha para cuidar de 2 outras gerações. E um pouco do propósito dessa empresa, né, da Forluz, é isso. É de permitir que os funcionários do grupo da CEMIC, que é um grupo grande, né, são muitas pessoas, tenham essa segurança na terceira fase da vida. Só que eu fiquei lá pouco tempo, porque aí me chamaram de novo e aí foi quando eu fiz um movimento vertical de carreira, né? Até então eu era gerente. Saí gerente da primeira empresa, fiquei gerente na Globo, fui gerente lá para a Forluz, mas aí depois veio a oportunidade de trabalhar numa indústria cosmética e farmacêutica, a Farmax, para uma posição de diretoria. Uau. E aí eu falei, eu vou. E eu que fui sempre de serviços, fui me aventurar na indústria, fui aprender sobre a indústria. E é outro bicho. Imagino. Maravilhoso. Me conta uma coisa aqui. Tem um livro de um cara que chama Rancharan, você sabe quem é? Esse moço, Pipeline da Liderança. Você tá me lembrando uma descrição que tá no livro, tá nesse livro incluso, Pipeline da Liderança, que você foi subindo, e aí cada vez que você vai subindo tem um desafio diferente, né? Você foi contando a história. Lá na Total, você começou estagiário, virou gerente de marketing, depois gerente de RH. O cenário ao qual você vai atuar é outro, né? Outro completamente diferente. Por isso que é E legal. é um cenário... Sim, eu também acho. Adoro. Rola um movimento, às vezes, de resistência em algumas pessoas que eu observo, né? Que é assim, cara, será que eu vou dar conta disso? Assim? Como que é esse universo? O que eu vou ter que aprender? Então, pra mim foi um frio na barriga gigante. Eu Que não agora normalizo não é mais essas coisas, gerente, não. é diretora. Qual que é a diferença? É enorme. Porque você tá mais perto ainda da estratégia. Mas você consegue descrever assim, de uma forma simples? O estagiário faz o que o outro manda, vamos falar assim. Aí você saiu para funcionário, de funcionário foi para gerente. O gerente já faz o quê? Eu vou tentar. A diferença tá no grau de responsabilidade e na autonomia para tomada de decisão e lidar com as consequências da decisão que você toma. Então, quando você entra estagiário numa empresa, se a empresa é consciente, o que ela quer de você é que você aprenda. Que você conheça como que ela funciona, que você dê as ideias com a sua mente brilhante, limpa, mas ela não vai te exigir responsabilidade sobre nenhuma decisão. Não pode. Você está começando os primeiros passos na sua carreira. Se a empresa fizer isso, ela está colocando o negócio em risco. Né? Loucura, tá pirada. Porque você precisa aprender primeiro para depois entregar. A relação de evolução no trabalho ela é assim. Primeiro eu ensino e desenvolvo e depois a pessoa faz tudo que ela pode pela organização. Aí você vira lá um analista.
Como analista, você já ganha algum grau de responsabilidade. Então, entregar uma boa planilha, fazer uma boa avaliação, fazer uma leitura de uma ponta solta e avisar que essa ponta está solta. Depois você passa para coordenação, que aí muito rancharã, né? Primeiros passos na liderança, como que eu saio de ser protagonista da minha própria agenda e como que eu começo a motivar que outras pessoas trabalhem acreditando naquilo que eu falo. Aí fica desafiador, porque você precisa, não é só carregar você precisa que outras pessoas te olhem e falem assim, vale a pena ir com essa pessoa, ela é legal. Então tem um desafio enorme aí, você já começa a responder por resultados. Quando você vai para uma posição gerencial, você começa a ter acesso a mais informações dentro da empresa. Informações financeiras, dados reservados, cuidar da reputação da companhia, outro patamar. Quando você vai para uma posição de diretoria, você é decisor. Muitas vezes na sala, as pessoas vão olhar na mesa para você e vão querer saber o que você está pensando. Porque, em tese, a última palavra é sua. E isso é uma coisa que eu já aprendi. Agora, normalmente, eu falo por último. Eu deixo o time inteiro falar porque eu não quero nem influenciar. Porque, senão, você começa a acostumar as pessoas que elas não precisam pensar. Você pensa, você dá a resposta. Sabe a gente ser treinado para dar resposta? Na minha carreira, eu fui treinada assim. Renato, o que a gente tem que fazer? Pá, o que a gente tem que fazer? Isso. Tomo decisão com a maior facilidade, mas quando eu tomo a decisão, eu dificulto que o meu time se desenvolva e um dia eu possa estar sentado na minha cadeira. E é isso que eu quero, porque eu quero aposentar, eu quero ir pra praia, eu quero cuidar do meu filho, então eu preciso desenvolver essas novas pessoas que estão chegando para elas se sentirem seguras na cadeira. Se eu só ficar dando resposta, não vai acontecer. Mas a diferença é essa, é o grau de responsabilidade que você tem e as consequências das decisões que você toma. Decisão que eu tomava quando eu era estagiária, imagina hoje. Todas. Vou rasgar de cima ou de lado, vou rasgar 10 ao mesmo tempo. Ou não vou rasgar porque eu tenho certeza que essa pessoa aqui um dia pode trabalhar aqui nessa companhia. Era isso. E aí, para a diretoria, qual que é o frio na barriga? Então, a minha mudança para a diretoria foram 2 frios na barriga ao mesmo tempo, porque eu estava fazendo uma mudança de cadeira, de complexidade, né? O bumbum estava pequeno para a cadeira que eu ia ocupar e a outra de negócio mesmo. Eu, na época que eu fiz essa transição, eu saí de uma empresa, que foi a última, que foi a Forluz, que tinha 90 pessoas, para uma empresa de 900. Cuidar de 900 pessoas exige mais responsabilidade. E aí foi quando eu entendi que na cadeira de diretoria, como RH, eu sou de fato a guardiã da cultura, eu preciso garantir que os processos funcionem para que a jornada das pessoas dentro da empresa seja a melhor possível para elas e para o negócio, e eu preciso entender quem são os talentos que eu tenho que abrir as portas para dentro da organização para destravar os desejos, os anseios, e expectativas. E o dia a dia do diretor, ele é mais focado nos gerentes? Como que você leva isso? O meu dia a dia, hoje é muito focado em agendas com a presidência e com o conselho. Porque empresas estruturadas em governança, né? Essa palavra governança também ela não é muito comum não, mas o que significa? É como que funciona a tomada de decisão dentro da sua organização e a comunicação para todo mundo que precisa ser comunicado, que a gente chama de stakeholders. São as pessoas importantes que a gente vai lidar com elas. Os personagens, né? É a interface da sua organização. Seu mapa de influência. Quando você quer fazer alguma coisa acontecer na sua família, você quer fazer um churrasco no fim de semana, você não traça um mapa de influência? Você é na casa da sua mãe, você não fala, eu preciso avisar minha mãe para ela topar receber meus amigos aqui? Você não confere com os amigos mais próximos se eles querem ir mesmo para o churrasco acontecer? Na companhia é a mesma coisa. E hoje o meu papel, e eu tenho pessoas junto comigo, me apoiando, eu não faço nada sozinha, André, gente, pelo amor de Deus, nessa vida a gente não faz nada sozinho. Eu tenho 50 pessoas comigo para poder me ajudarem a fazer a companhia acontecer nas agendas que a gente acredita. Mas hoje eu fico muito focada em entender qual que é a estratégia desenhada de crescimento da companhia que eu estou e como eu transformo isso de um jeito que todas as pessoas entendam, sabe? Eu tenho um papel de traduzir para todos os níveis hierárquicos o que cada um pode fazer, de que jeito e de que jeito eu mantenho aquela pessoa animada para fazer aquilo acontecer. E dando reporte para o conselho, ouvindo as orientações, pensando no futuro. A gente fala muito sobre ambidestria, né? Que também é uma característica importante para a agenda de RH. Eu preciso cuidar de gente e de resultado. RH que não dá resultado não é sustentável em nenhuma organização. O que é o resultado do RH? Como que mede isso? O resultado do RH, na minha opinião, é o mesmo resultado financeiro.
É a DRE. É se você olha lá e você vê que sua empresa está gerando lucro, que você está pagando bons salários. Não adianta falar assim, o resultado do RH é pesquisa de clima. É lindo ter uma boa pesquisa de clima. É um bom sinal e um bom indicativo de que as pessoas estão trabalhando engajadas. Mas o resultado do RH é o resultado da saúde financeira da sua empresa. Quem fala que não é, tá passado aí no tempo. Tá desconectado da realidade. É. Só tem um resultado. E aí você tá numa transição aí, né? Qual que é o frio na barriga agora? De continuar fazendo dar certo, assim. Eu tenho muito cuidado com a minha carreira, com a minha reputação, com as pessoas que eu converso, com as histórias que eu conto. Eu te contei um pouquinho, né, André? Eu sou mãe de uma criança autista. E pra mim, eu preciso garantir que a sociedade fique melhor para o futuro do meu filho. Então, enquanto eu tiver energia e saúde para poder falar sobre isso, para poder tornar as empresas que eu estou melhores, para que elas abram as portas para a diversidade também nesse aspecto, isso é parte do que eu vou carregar, como premissa mesmo de vida. Então, qualquer transição que eu fizer é no sentido de chegar em algum lugar e fazer bem para aquele ambiente, para aquelas pessoas que estão lá, porque dentro desse possível altruísmo tem uma atitude minha muito egoísta, que é de querer ver o meu filho bem e feliz. E se ele um dia puder trabalhar numa empresa que eu estiver, assim como você estudou na escola que sua mãe trabalhou, eu acho que eu vou ter cumprido bem essa missão. Vai acontecer. Amém. Vai acontecer. Amém. Muito obrigado, Renato. Eu tenho um presente pra você. Enquanto você Sério? abre o presente. Que legal! Primeira coisa é o seguinte, a gente tem um patrocinador maravilhoso que chama Consolatio, que te mandou uma camisa. Essa camisa é uma camisa Tech. Que chique! Se eu tô você quiser, aqui, ó. se você quiser a camisa da Consolatio, eu tenho um desconto exclusivo para você. Super Jovem 20 é o nome do cupom. Só acessar o site da Consolatio que você comprar agora. Essa camisa é uma camisa Tech, ela não amassa. Que legal. Ela Pode pegar? Pode, é sua. Obrigada. Ela tem tecnologia anti-odor. Olha como O tecido é maravilhoso. O tecido é frio, extremamente fresco, ela é uma delícia. Adorei. Dá pra ver que você gosta de se vestir bem, dá pra você inventar várias coisas com ela. Sem dúvida. Básico, Nossa, né? o tecido é maravilhoso. Eu adoro, sou apaixonado com a marca. Gentil. Eles até me convenceram a usar camisa polo. Eu tinha birra com camisa polo, porque ela deixa aquela sainha, assim, sabe? Aquela barriguinha. Mas de malha boa não, né? Não, e eu treino 6x1. É mesmo? Treino 6 dias por semana, custei pra tirar essa barriga daqui, pra ficar mostrando o que não tem. E aí tem mais esse presente pra te lembrar. Ah, gente, vocês são muito gentis. Lembrar da nossa boa conversa, claro. Olha aí. Se você lembrar da mensagem, não se esqueça de curtir a jornada. Você gosta de aventura, né? Você é uma aventureira e às vezes quem tá vivendo aventura vive altos e baixos, né? Legal. A beleza tá toda na jornada, né? Não é sobre linha de chegada, não. A gente fica e esperando chegar. A história contada também é muito legal. É a melhor parte, porque você ficar só esperando pra ser feliz no final da linha de chegada, sabe? É muito pouco tempo que sobra. E é isso. Obrigada. Se você quer dar uma mensagem final para os nossos empreendedores aí de plantão? Eu quero. Primeiro eu quero te agradecer muito, André, pela gentileza. Eu não sabia que ia ser uma conversa tão legal, mas para mim fez muito sentido. Então, muito obrigada. Agradecer o Rian que está nos bastidores aí, nos acompanhando. E para vocês desejar muito sucesso. Permaneçam fiéis aos seus valores, façam boas escolhas e sejam sempre empreendedores dentro das organizações que vocês escolherem estar ou na vida. Quando a gente toma a decisão de ser protagonista, dificilmente alguma coisa dá errado. Boa sorte! É isso, se você gostou do conteúdo, lembra de se inscrever no canal, curte, comenta o que você achou e juízo. Não faça nada que a Renata não faria. Valeu! Obrigado. Obrigada.